grandes na estação de inverno. E isso causa danos muito grandes no nosso cultivo. Os nossos peixes, eles regulam a sua temperatura corporal de acordo com a temperatura ambiente. Ou seja, se a temperatura da água tiver 26 graus Celsius, o peixe vai regular a temperatura do seu corpo conforme a temperatura da água. Agora, se a temperatura cair para 23 graus, o peixe também vai regular a temperatura do seu corpo para 23 graus Celsius. Agora, essa constância, tá, de altos e baixos aí da temperatura, ora a temperatura está lá em cima, ora a temperatura desce, ora ela sobe, ora ela desce. Isso aí vai causar no peixe um estresse. Porque ele vai ter que ficar regulando o seu organismo. A temperatura baixa causa alguns distúrbios que nós vamos ver e complicando assim o cultivo. Aqui nós vamos ver que a temperatura ideal para a maioria dos peixes é de 26 a 28 graus. Essa é a temperatura que nós chamamos ideal, ou temperatura confortável. É onde o peixe se alimenta 100% da ração que você joga dentro do seu tanque. Agora, quando a temperatura ela cai está entre 25 a 23 graus, 23 graus Celsius, o peixe ele já reduz a sua alimentação. Do 100% que você estava colocando, ele vai comer apenas 75%. Ou seja, 25% de ração vai virar matéria orgânica no fundo do seu tanque. Porque o peixe juvenil adulto, ele não tem o hábito de descer, ficar no fundo à procura de ração. Quem tem esse procedimento são os alevinos. O peixe juvenil adulto, ele come em meia água superfície. Então, quando você joga, por isso que há aquela disputa enorme, procurando comer o máximo de ração que ele precisa. E quando a ração começa a descer, meia água, ele se alimenta dela. Mas quando vai para o fundo, só mesmo os alevinos que têm esse hábito de comer. Então, a maioria dessa ração vai virar matéria orgânica. E isso traz uma complicação para o seu sistema. Por quê? Porque o excesso dessa matéria orgânica vai formar os nitrogenados. Quais são? Amônia e nitrito. Então, a baixa temperatura já leva automaticamente o seu sistema ter picos de amônia e também de nitrito. Por isso que nós temos que ter o controle, principalmente da ração administrada durante esse período de inverno. Porque não é apenas você não apenas está jogando ração fora, mas também você estará contribuindo para que o seu sistema vai ter oscilações dos parâmetros. Então o peixe aqui, dentro dessa faixa aqui de temperatura, de 25 a 23 graus, ele só vai comer 75% da ração diária. Da ração diária. Uma tabela de arraçoamento é importante. Por quê? Porque você sabe, pela biometria do peixe, o tamanho dele, a idade dele, qual é a quantidade de ração que você deve jogar para ele durante o dia. Então você tendo esse controle da temperatura, porque muita gente, eu digo que isso aí, mais de 70%, não olha a temperatura, isso independente da época.
certo? É a primeira coisa é você olhar a temperatura. Depois você vai fazer os cálculos da ração, qual é o percentual que você vai ter que julgar, deduzir de acordo com a temperatura, então tratar dos seus peixes. De que forma que também você vai tratar? Dividir essa ração em maior número de vezes, tá? Para você ir jogando durante o dia. E também, não apenas aqui, durante várias vezes, né? Durante o dia, essa ração aqui. Mas você vai aqui deduzir, né? Logicamente, essa quantidade e vai que o peixe não vai se alimentar e vai também observar também se o que você está jogando ainda está sobrando na superfície. Se tiver sobrando entre um prato e o outro, você deve suspender e também deve ou reduzir, tá? Ou reduzir a quantidade que você está jogando mais ainda. E deve procurar os horários mais quentes durante o dia, tá ok? Para você então dar a ração aí ao seu peixe. Vamos voltar aqui, vamos voltar à parte da temperatura. Quando o peixe, a temperatura do seu tanque está entre 23 e 20 graus Celsius, os peixes praticamente já param a alimentação. O máximo que eles vão começar se alimentar aqui é em torno de 25% da sua ração diária. Veja bem, aqui é o que ele vai consumir. Aqui é exatamente o que também você vai julgar, ou seja, 20% da ração diária, os peixes vão consumir apenas 25% do total da ração diária, dentro dessa casa de temperatura, de 23 a 20 graus Celsius. Agora, o que acontece abaixo de 20 graus? O que acontece abaixo de 20 graus Celsius? Quando a temperatura chega a essa faixa, abaixo de 20 graus, já começa uma luz verde, uma luz amarela, vamos dizer assim, uma luz amarela, piscando no seu sistema, seja de peixe ou camarão. Está dizendo o quê? Perigo. É um sinal de alerta. Por quê? Camarão, gente, 20 graus Celsius, já começa a mortalidade. Os peixes ainda resistem um período, uma temperatura ainda mais baixa. Mas também daqui, de 20 graus abaixo, também já corre o risco de ocorrer uma mortalidade. Principalmente quando as temperaturas forem abaixo de 20 graus em dias consecutivos. A partir de 3 dias, já corre um risco de uma mortalidade em massa, por causa da baixa temperatura. O camarão, né, abaixo de 20 graus, já houve casos de que não houve mortalidade. Mas isso daí nós não podemos contar com a sorte, tá? 20 graus é situação já de mortalidade, tá? Abaixo de 20 graus aí, já é situação de mortalidade em massa. Então, você tem que ter o controle da temperatura para você também saber qual é a providência que você vai ter que tomar. Uma delas, para poder manter a temperatura, gente, é a utilização de estufas, tá? De estufas. Outra forma é um sistema de
aquecedor. Existe sistema de aquecedores, tanto a gás como energia e também a lenha. Na parte sul do Brasil se usa muito. Agora, principalmente o que é a base de energia, é um custo muito alto, porque consome muita energia. Então, a maioria dos produtores usa, principalmente para tanques elevados, tá? No sistema intensivo, um aquecedor de piscina, com adaptação de quê? De um temporizador e também de um termostato. Porque aí ele vai controlar, e ele não é um equipamento, ele vai controlar um pouco a temperatura, mas ele não é um equipamento ideal para ficar ligado 24 horas. Por isso que ele precisa de um temporizador para estar ligando e desligando, e principalmente na parte da madrugada, é onde a temperatura está mais baixa e você precisa ter um controle aí maior da temperatura da sua água para evitar mortalidade, tá bom? Então são algumas alternativas que tem que ser observado. Veja bem, quando o peixe, eu disse 20 graus Celsius, tanto o peixe camarão já começa a entrar na linha do risco de mortalidade. Na linha, vamos dizer aqui, na linha vermelha, né? Na linha vermelha, tá? Abaixo de 20 graus, ele já está na linha vermelha. Então, o que acontece nesse período? Primeiro, causa uma dependência fisiológica. O que é essa dependência fisiológica? Afeta a baixa temperatura, afeta o comportamento do peixe, tanto na sua parte interior, ou seja, nos seus órgãos, como também a externa, ou seja, no seu corpo. O peixe já para de movimentar, ele já perde o seu apetite, então ele já começa a ficar vulnerável a doenças, ele já começa a ficar mais debilitado. É um peixe que gosta de movimentar muito, ele já começa a ficar mais parado no seu canto. Então, essa dependência fisiológica é isso. Isso é uma das consequências da baixa temperatura. Outra coisa também é o estresse. Como eu falei, o peixe tem que estar regulando a sua temperatura, tá? De acordo com a temperatura ambiente, ou seja, a temperatura da água. Essa oscilação vai causar o estresse, tá? Estresse também mata o peixe, debilita. Outra coisa que acontece também é a imunodepressão. O que é a imunodepressão? Quando o peixe enfrenta uma baixa temperatura, como eu disse aqui, abaixo de 20 graus, ele não tem, o seu organismo não tem reação contra os agentes agressores causadores, como o fungos e a bactéria, tá? O organismo, a imunidade do peixe está tão baixa que ela não consegue reagir contra os ataques desses parasitos, que é o fungos e a bactéria. Então isso vai prejudicar demais da conta o seu cultivo e vai levar à mortalidade. E esse índice aqui é altíssimo. Quando não ocorre a mortalidade em massa, tá? O prejuízo é muito grande. Por causa de quê? Da baixa temperatura que o peixe está enfrentando. Também da mesma forma o camarão. Então, quando a temperatura baixa, voltando ao que eu já disse, ela ocorre em dias consecutivos, no mínimo de 3 dias consecutivos, já corre um risco
muito grande de uma mortalidade em massa. Tá? Então é importante nós nutrirmos bastante, muito bem, os nossos alevinos durante o período anterior ao inverno, para que eles entrem já na fase, vamos dizer, pré-juvenil, e já entrando no inverno, já com uma resistência maior, para ele poder enfrentar isso daqui com maior facilidade. Tá? Outra coisa, nós devemos programar também a nossa despesca antes do período do inverno. Porque a mortalidade já em peixe grande é um prejuízo muito grande, né, gente? É uma perda doída. Você perder aí na faixa aí de 1.000 peixes aí pronto para entrar para o comércio, para o mercado, colocar no mercado, e você perder 1.000 peixes aí a faixa de 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos, imagina. Todo o seu trabalho, 6, 7 meses de dedicação, foi perdido. Então, existe uma forma de você programar o seu ciclo, tá? Nós temos 12 meses, então você vai programar. Qual o período frio? Nós estamos aqui entre já maio, já começa o período frio, aí vem junho, julho, agosto, né? Então você vai programar a sua despesca para que ocorra aqui no período de abril, que aí você tem um período para poder repor os seus peixes, nutri-los, para quando entrar o inverno, tá? Ele já está, o seu alevino já vai estar bem fortalecido para ele passar essa época aqui, tá? Esse período. Quero lembrar que o ciclo durante o período de inverno, ele é maior. Por quê? Porque os peixes comem muito menos do que no período de verão, onde as águas estão mais quentes, então o apetite dele é regulado de acordo também com a temperatura, né? Porque ele vai regular a temperatura do seu corpo de acordo com a temperatura ambiente. Então, você pode, além de fazer essa programação, né, como eu falei, do seu cultivo, você pode fazer aí o seu controle, tá? O seu controle também, antes, nós vamos entrar em outros assuntos aqui, mas você vai fazer o controle de quê? Tá? Você sabe que você tem um período, que é o período do frio, não é isso mesmo? Como eu citei? Tá. Então, a despesca você faz ela em abril, primeiro passo. Porque aí quando entrar esse período, você já, então, tem condições de enfrentar esse período. Segundo, sobre o ciclo. O ciclo normal é de 6 a 7 meses. No período do frio, o peixe pode demorar de 8 meses aí mínimo. Pode chegar até 9 meses. Por quê? Porque houve um atraso durante esse período aqui, em que? No seu desenvolvimento. Tá? No seu desenvolvimento. Então, qual é a melhor alternativa? É que você tenha um sistema de berçário, tá? Que é aqui a terceira opção, um sistema de berçário, para quando você entrar, já retirar os seus peixes aqui. Na época da despesca, quando você entrar no período da despesca e fazer a retirada dos seus peixes, você já tenha no seu berçário um juvenil. Por que o juvenil? Porque ele já passou essa fase aqui de engorda, ele vai estar de crescimento, né? Ele já está preparado para ser levado já para a fase de engorda. Então você vai conseguir amenizar esse período aqui, tá? Esse período aqui, que é o período que fica muito longo o ciclo devido à baixa temperatura. Então você vai conseguir amenizar, ok? Para você não ficar com muito tempo o peixe no tanque ali. Então o melhor é usar o juvenil
com o sistema adversário durante esse período aqui. Então, fica aí a dica aí para você então ter ciência de que não é só você que está enfrentando isso aqui não, tá bom? O Brasil inteiro está passando por isso aqui, por essa dificuldade. Nós recebemos constantemente ligações de produtores perguntando qual seriam alternativas, o que poderiam fazer para amenizar, como eu disse, as dicas aí, aquecedores, estufas, né? Regular a alimentação. Por quê? Para evitar a quantidade de nitrogenados dentro da água, tá bom? Antes de jogar a ração, medir a temperatura, dividir em mais vezes o alimento que deve ser jogado diariamente. Enfim, são técnicas que podem ser aplicadas para amenizar todo esse efeito aqui da baixa temperatura também e que você consiga passar aí tranquilamente essa fase aí do frio, tá bom? Nutre os seus peixes, não esqueça do uso do probiótico, não esqueça da adição de sal para ajudar a aumentar a imunidade do seu peixe, porque o sal vai aumentar o muco do peixe, aquela gosma que fica do lado de fora das escamas ali, quando você pega o peixe, ele está deslizando ali aquela gosma, né? Aquele é o muco, aquele é para proteger contra os fungos e bactérias. Então, quando baixa a temperatura, ele perde bastante daquele muco. Você acrescentando sal e probiótico, então você vai aumentar a imunidade, ajudar a aumentar a imunidade do peixe e combater, tá? Ajudar a combater o fungos e alguns tipos de bactérias aí devido à alta salinidade, tá bom? Então fica aí a dica, até a próxima aula aí e desejo sucesso a todos.